nesse processo 506.578.51, continuidade do depoimento do senhor José Carlos Costa Marques Bunlai. Senhor Bunlai, o senhor estava retomando, falando de um fato em 2007. Eu falo que nós tínhamos recebido, durante as tratativas, nós recebemos um e-mail. Não, em 2007, foi mandado um e-mail da minha dívida. Certo. Quase 60 milhões de reais. Não tinha a menor possibilidade. Esse e-mail, acho até que nós juntamos no processo. Mas era uma evolução daquela dívida de 2 milhões? De 12. Certo. Que não tinha como acontecer aquilo. Quando foi feita a quitação, fizemos as contas em 2000, final de 2008, né? Porque na verdade a liquidação ocorreu em janeiro de 2009, levando em conta um preço de embrião bem abaixo daquilo que era a nossa média, foi que chegou a essa conclusão. E por quê? Porque o embrião, doutor, só para o senhor ter uma ideia, o senhor sabe, eu até assisti um depoimento de um cidadão que toca uma agropecuária do Chaim, que falou que eu não tinha nenhum recipiente para receber esse volume todo de embrião. Doutor, isso cabe num botijão de 60 centímetros, 70 de diâmetro, por 80 de altura. Certo, senhor Bunlai. Mas, enfim, os embriões foram entregues ou não? Não foram entregues. Então esse contrato de quitação por entrega de embriões, isso foi simulado? Foi sugerido que, como o boi não podia por causa do ICMS, o embrião é avanço genético, não tem ICMS, foi feito por aí. Então esse contrato de 12 milhões foi quitado com a contratação da Chaim pela Petrobras, foi isso? Imagino, né? Que foi com ele. O senhor mencionou, antes de senhor ser procurado por esse advogado da Chaim, o senhor mencionou no seu depoimento no inquérito que, mais uma vez, o senhor João Valcari Neto teria informado ao senhor a respeito desse contrato do navio sonda. É isso? Eu acho... Olha, eu não me lembro bem, mas eu acho que ele me falou que já tinha terminado. Não. Há um lapso temporal aí, entendeu? Entre eu ser procurado pela Chaim, eu fui primeiro procurado pela Chaim para liquidar, eu não sabia que tinha sido assinado, eu não sabia. Não sabia que tinha sido liquidado. Depois ele me falou, mas eu já estava em andamento com o Banco Chaim. Depois ele falou quem? O Valcari. E o que ele falou? Falou que tinha terminado lá o negócio da Chaim, tinha dado tudo certo e tal. Tá bom. E falou que com isso quitava-se o empréstimo? Ele não me falou com isso quita o empréstimo, mas como eu estava sendo procurado para quitar o empréstimo, eu imaginei exatamente isso. Com quem é que o senhor tratou no Partido dos Trabalhadores sobre esse empréstimo e sobre essa quitação? O senhor mencionou o senhor Delúbio Soares, o senhor João Valcari, o senhor tratou com mais alguém? Não. O senhor Jorge Luz, o senhor conhece? Não, nunca vi. A não ser de mídia, né? O senhor declarou no depoimento do inquérito o seguinte trecho: que desconfia das razões que levaram Salim Chaim a omitir em seu depoimento o envolvimento de Jorge Luz e Fernando Baiano. O senhor sabe me esclarecer? Eu tinha lido que eles tinham procurado o Grupo Chaim exigindo uma quantia lá aqui. Então, aí que eu comecei a associar. Falei, pô, vai que eles têm algum interesse aí que eu nunca soube. Isso é imaginação do José Carlos. Não conheço o Jorge Luz, nunca estive com ele. Então o senhor não tem nenhum conhecimento do envolvimento dele nesse caso aqui? Não tenho. Mas o senhor leu aonde? Depois, recentemente? Como é que foi isso, ou lá atrás? Não, eu li... Não foi recentemente e não foi tão lá atrás, entendeu? Eu li Agora foi depois da quitação, acho. Eu não me lembro, doutor.
prefiro não chutar para não... Perfeito. O senhor mencionou também o seguinte no seu depoimento, que gostaria de esclarecer que os negócios dos partidos trabalhadores com a Chain não se limitaram ao empréstimo tomado pelo interrogado, que o interrogado acredita que Salim Chain tenta usar esse empréstimo para ocultar outras operações e negócios envolvendo seu grupo com o Partido dos Trabalhadores. Não, o delegado me perguntou se eu achava que 12 milhões era compatível com um negócio de 1 bilhão, não guardei 1,6 bilhão de dólar, é mais ou menos isso? Como, desculpe? O delegado me perguntou se 12 milhões era compatível com uma propina de contrato de 1,6 bilhão de dólares. Eu não tenho a menor ideia. Eu nunca participei disso, não sei qual foi a acerto que fez, que não fez, se o preço está abaixo para poder compensar, não tem, essa é a minha interpretação. Mas o Grupo Chain sempre atuou fortemente no governo federal. O senhor também declarou lá no seu depoimento, procurou o João Vacari porque sabia que ele era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e que ele teria condições de agir em relação às demandas da Chain junto à Petrobras. Me foi dito que a Chain havia procurado a Petrobras para tratar aí de um programa, eu não conheço, porque eu não mexo com petróleo. Aí eu associei comigo, falei, se é uma pessoa que pode ajudá-los, é o Vacari. Depois, na delação do seu Salim Chain, eu li que ele realmente teve uma reunião com o Vacari para pedir ajuda nesse empreendimento. Mas o senhor procurou então o senhor João Vacari por esse motivo? Porque o senhor não, eu não procurei por esse motivo. Eu procurei o João Vacari para saber como é que estava o andamento daquela história da quitação que nós havíamos falado anteriormente. Não, são suas palavras aqui, né? Sim, não, mas, no tempo? No tempo? Sim, diz que o procurou, João Vacari, porque sabia que ele era tesoureiro do partido e que ele teria condições de agir em relação às demandas da Chain junto à Petrobras. Sim, mas não em sonda, nunca. Mas não em sonda. Sabia que a Chain tinha interesse, porque o Sandro tinha me falado em aumentar os negócios dele com a Petrobras, que ele já tinha navios com a Petrobras. Ele não era o primeiro. Mas e quando que ele falou isso? Depois de eu ter feito o empréstimo e antes da quitação. Ele falou isso e o senhor procurou o senhor João Vacari para ajudar nesse propósito? Não, para me ajudar e quitar minha dívida, que não era minha, era do PT. Essa dívida não é minha, é do PT, aí encaixa no que eu disse anteriormente para o senhor, que teve o segmento que eu falei. O Ministério Público afirma que esses 6 milhões foram para um indivíduo em Santo André, Ronan Maria Pinto. O senhor tinha conhecimento disso? Não tinha, doutor. Não foi mencionado isso? Se eu disser para o senhor que eu sabia para onde ia R$1 daqueles 12 milhões, é mentira. Inclusive, depois eu procurei o próprio Gilson do Bertin, que fez as remessas, e falou, Zé, você já estava uns 6, 8 meses depois, sabe? Certo. Me veio uma preocupação na cabeça de algo que eu li, que o Chain estava à venda e tinha umas operações no Banco Central que tinham que ser validadas. Eu perguntei e ele me respondeu que também não sabia. Então, eu fiquei na estaca zero. O Milton Chain, o senhor chegou a conhecer? Fui apresentado ao Milton Chain uma vez. Ele não o conheci, ele é meu contemporâneo de universidade. Mas nessa questão do empréstimo o senhor tratou? Não, eu tive com o Milton foi uma vez. Mas sobre essa questão do empréstimo? Não tratei de empréstimo com o Milton. Ele declarou que ele estava presente nessa reunião em que foi tratado. Ele menciona os mesmos personagens: Bunlai, Delúbio, Sandro, Carlos Eduardo Chain. É só ver se eu entrei lá com o Delúbio algum dia. Nunca fui com o Delúbio no Banco Chain. Eu encontrei com o Delúbio no Banco Chain na noite que eu fui chamado para me falarem do empréstimo.
de 12 O senhor Milton Chaim não estava presente também? Não, não estava. E o senhor Salim Chaim? Também não. Inclusive, ele fala que teve uma reunião que ele passou, abriu a porta, estava eu, mas eu não estava nessa reunião. E na outra reunião que ele fala também que ele passou, aí conversaram mais demoradamente, se eu me empréstimo do PT, eu também não estava nessa reunião. E a terceira, que ele fala que levaram, que o Delúbio levou o Márcio Valério para ajudar no qualquer coisa, eu também não estava nessa reunião. Quando eu cheguei no banco, o empréstimo estava enquadrado. Fernando Chaim, o senhor chegou a conhecer? Conheci o Fernando Chaim. O senhor pode me descrever as circunstâncias? Eu conheci o Fernando Chaim, não me lembro exatamente a circunstância, mas acho que foi num bar. Uhum. Li que ele falou que foi num jantar de banco, um banco estrangeiro, e que eu o teria procurado e falou, aquele negócio está abençoado. Primeiro que eu jamais usaria essa palavra, abençoado, numa situação dessa gravidade. Certo? Segundo, eu nunca estive em nenhum jantar de nenhum banco estrangeiro. Certo. É fácil, é só falar, o banco, qual é o banco? Qual foi o jantar? E nós vamos ver se eu fui lá. Eu tive com ele uma vez, por acaso, num barzinho. E não trataram dessa questão do empréstimo? Não. Ele mencionou aqui em juízo, no interrogatório dele, o que ele falou, né? Que o senhor que teria se encontrado nesse evento social em 2007 e que o senhor teria abordado e perguntou a ele como estavam as negociações da sonda, do navio sonda junto à Petrobras. Eu perguntei? Que ele disse, pelo menos. Isso, o senhor perguntou? Não. Eu nem sabia que ele mexia com sonda na Petrobras. Mas o senhor não sabia que ele era do Grupo Chaim? O senhor não tinha interesse no negócio? Sabia, tinha sido apresentado para ele. A partir de uma determinada época, doutor, eu comecei a não ser recebido. E inicialmente eu ia, não me lembro o andar, 7º, 8º, 9º, mas depois eu comecei a não ser mais recebido. Eu era recebido numa saleta ali embaixo, tinham 2 salas de reunião, me botavam ali e descia alguém para falar comigo. Certo? Uma das vezes eu fui apresentado a ele. E o senhor chegou a conversar com ele sobre a questão do navio sonda? Não, de navio sonda eu não conversei com... Eu, de navio sonda para Chaim, não conversei com ninguém. Com ninguém. Tá. Na Petrobras, fora da Petrobras, em ajuda para fazer, com ninguém. Não participei desse assunto. O senhor adiantou, mas ele disse no depoimento dele, ele falou que o senhor também teria dito, o senhor também adiantou que o presidente está abençoando o negócio. Isso não aconteceu. Mas foi que não, jamais. Se o presidente está abençoando... Por que eu não procuraria isso, então, há 3, 4 anos atrás, se o presidente... Quem é o presidente para abençoar? Esse termo abençoar é coisa de religião, não é coisa de negócio. O senhor chegou a conhecer o senhor Nestor Severo? Conheci o senhor Nestor Severo numa atividade social. Nunca estive com ele na Petrobras. E depois que ele saiu da Petrobras, eu estive com ele e com o senhor Fernando Soares, que eu tinha um tanque de... meus filhos, né? Eu achei que eu podia ajudar e não consegui. De 20 mil metros cúbicos, são 20 milhões de litros de etanol para reserva, que eu podia alugar para eles guardarem para o momento de safra. Não deu negócio também. Mas enquanto ele estava na Petrobras, o senhor mencionou nesse evento social, o senhor foi apresentado a ele pelo senhor Fernando Soares? O senhor Fernando Soares estava junto? Apenas como Zé Bunlai. Pronto. Mas o Fernando Soares estava junto? Estava junto. E não chegaram a falar sobre isso? Não. Eu não. O senhor
José Gabriel, o senhor conheceu? De muito prazer, em eventos no Palácio, algum lançamento, alguma coisa desse tipo, só. Nunca tive relação com o Gabriel. Não chegou a conversar com ele sobre essa questão do navio sonda? Não. Ele declarou aqui em juízo, o senhor Nestor Severo, que ele foi procurado pelo senhor Fernando Soares sobre esse negócio do navio sonda e mencionou que o senhor teria interesse. O senhor pediu ao senhor Fernando Soares? Não. Eu perguntei apenas para ele. Não, disse que não, Excelência. Eu queria saber em que pé estava o andamento. Porque o Vacari me dava uma informação, o Sandro me falou que enquanto não resolvesse o assunto deles na Petrobras, eu era um refém do banco, como de fato eu fui, né? E eu ficava sem saber nada, não conhecia ninguém. Eu não conhecia o Nestor Severo. Se eu conhecesse o Nestor Severo, por que eu precisaria pedir para o Fernando fazer isso para mim? Eu ligaria direto, eu ia lá direto falar com ele. Não tem outra coisa. Eu não conheço o senhor Musa. Não conheço, eu nunca vi o senhor Musa. Eu não conheço o senhor Moreira, nunca vi o senhor Moreira. O senhor Fernando, quando foi ouvido aqui em juízo, ele declarou o seguinte: por volta de 2006, eu fui procurado por José Carlos Bonlai. Ele me relatando que tinha um problema, que já vinha tentando encontrar uma solução há algum tempo junto à Petrobras e que não estava conseguindo. Ele perguntando se eu poderia ajudá-lo. Aí eu perguntei o que se tratava e me disse que era um contrato de sondas, que ele estava tentando ter esse contrato assinado entre a Petrobras e o Grupo Chain. Que seria na época, acho que ele falou, 2 sondas de águas rasas, estavam tentando há 2 anos fazer esse contrato sair, estavam tendo dificuldade na área de exploração e produção. E daí que ele entra falando dessa questão do navio sonda, do outro navio sonda aqui, Doutor, de águas profundas. Ele não foi isso que aconteceu? Não. Aí a coisa está bem floreada em função das notícias que foram dadas, né? Ele declarou também, Sr. Bonlai, eu acho que ele sabia que eu tinha boas relações na Petrobras e ele me procurou nesse sentido, para ver se eu conseguia ajudar ele. Que ele, inclusive, me relatou que até o próprio presidente da empresa, na época, estava tentando ajudar nessa contratação, mas não estava tendo êxito. O senhor não falou isso? Não, o senhor... eu não sabia que o presidente da empresa estava tentando ajudar a sonda para A, para B ou para C, muito menos para Chain. Eu nunca soube disso. O senhor chegou a mencionar para o senhor, explicar para o senhor Fernando Soares qual que era o seu interesse em ter esse acompanhamento do contrato entre a... Não expliquei. O senhor não falou que tinha o empréstimo lá? Não falei. Inclusive ele faz um grave equívoco aí. Que ele fala em eleição de 2002. Mas o senhor não chegou nem a mencionar de empréstimo? Não, mas a história contada por ele não bate desde o início. Porque eleição de 2002 não tem nada a ver. Quando, na verdade, as notícias que a gente tem... O que o senhor falou para ele para justificar o seu interesse nesse que estava contrato? demorando demais para sair, se ele tinha condição de saber se realmente ia sair. Tá, mas e ele respondeu para mim que estava tudo andando. Tá, mas e o que o senhor explicou para ele que era o seu interesse em saber como estava a contratação entre a Chain e a Petrobras? Eu falei para ele que tinha um empréstimo, que eu era avalista. Tá. Eu não falei valor nenhum, nada disso. Então o senhor falou para ele que havia esse empréstimo, então? Falei. E que essa contratação iria levar a quitação do seu empréstimo? Não, isso eu não falei. Mas qual que é a relação de uma coisa e outra? Não, ele perguntou, mas por quê? Você tem algum interesse? Eu falei, não. Eu tenho um título lá no Chain de 12 milhões de reais que eu quero ver se, nesse contexto todo, eu estou tratando com o PT, aí eu contei a história do PT para ele. Ele conhece a história do PT. O senhor contou para ele, então? Contei, ele sabe. E o senhor teve também com o senhor Nestor Severo e contou essa história para ele? Não.
Inclusive, eu li o depoimento do senhor Nestor Severo, ele fala que ele não sabe aonde que ele foi apresentado para mim, se foi na casa dele, se foi na Petrobras ou se foi na casa de Fernando Baiano. Eu não conheço a casa dele, eu nunca estive no gabinete dele da Petrobras e não conheço a casa do senhor Fernando Baiano. O senhor mencionou, o senhor já adiantou, mas o senhor Eduardo Musa o senhor não conheceu? Não. Tá. Interromper um segundinho aqui.